passivo circulante, também o que é operacional, o que é cíclico. Isso no cálculo da necessidade de capital de giro. Já no cálculo do capital de giro, não tem segredo. É o ativo circulante menos o passivo circulante. Não há problema. É o total do ativo circulante menos o total do passivo circulante. Não há problema. Agora, nós precisamos entender o que nós chamamos de índice de liquidez. Índice de liquidez nós precisamos saber, aí o que é importante quando a gente vai analisar a empresa, é se o que ela tem paga o que ela deve. Aí é que é importante. E nós precisamos saber se o que ela tem paga o que ela deve. Eu não sei exatamente o que foi que o Joel ensinou lá em AFO 2, porque antigamente a gente tinha AFO 1 e AFO 2. Em AFO 1, a gente estudava payback, TIR, NPV, o valor presente. Professor. Então, ele deve ter ensinado isso. O pessoal que fez o quarto semestre ainda não aprendeu isso. Mas eu tinha combinado com o Joel o seguinte: como não havia ainda a perspectiva de ter essas finanças corporativas, eu tinha pedido para ele dar uma avançada já nos índices. Eu não sei quais os índices que ele ensinou, mas, de qualquer forma, nós vamos dar uma revisada nos índices aqui. Nós vamos começar pelos índices de liquidez. Então, só para vocês entenderem, eu mandei uma fórmula para vocês com um arquivo com algumas fórmulas. E tem a forma de liquidez. Eu não sei como foi o nome do arquivo que eu mandei. Não sei se foi índice de liquidez 27/8. Deve ter sido um arquivo assim. Deixa eu ver se foi. É um que está falando que é disponibilidade dividido por passivo circulante? Mandei lá no arquivo, em PDF, com o nome Fórmula Índices de Liquidez 2027/8 de 2020. Então, vamos olhar esses índices. Nós temos o primeiro índice, liquidez corrente. Estão abertos aí? Estão com essas fórmulas na mão? Calma aí que a gente está procurando. Como é o nome do arquivo? Fórmula índice liquidez, eu acho. Fórmula índice liquidez 27/8 de 2020. Ou fórmula liquidez, ou fórmulas índice de liquidez, ou fórmula liquidez 27/8 de 2020. Acharam aí? Olha, tem várias, para falar a verdade. Não, Tem uma com fórmula várias, de tem uma com só uma. Ontem eu só mandei 2 arquivos com o nome de fórmula. Eu tô achando que várias. Eu acho que é uma que está escrito fórmula, índice e liquidez. Aí tem liquidez imediata, LI igual disponibilidade e passivo circulante? Isso mesmo.
Então, vamos dar uma lida nesse negócio para a gente entender. Como é que é o nome do arquivo aí que eu mandei? É índice, é forma. De liquidez. É fórmula, índice, liquidez. Forma, índice e liquidez. 27/8/2020. É o nome do arquivo que eu mandei em PDF. Então, a primeira fórmula é liquidez corrente, bem em cima. Entenderam? Viram? Acharam aí? Achamos sim. Eu achei. Liquidez corrente, a fórmula é ativo circulante sobre passivo circulante. Isto é, o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Isso representa o quê? Que para cada R$ 1 de dívida a curto prazo, a empresa dispõe de menos ou mais de R$ 1 para pagar. Então, vamos olhar esse balanço de 2009. Vamos olhar o balanço de 2009. Se nós pegarmos, vou abrir ele aqui. Melhor eu abrir ele aqui. Então, se a gente pegar esse balanço de 2009, nós pegarmos o ativo circulante, que é 580,515, dividido pelo passivo circulante, que é 381,515, vai dar quanto? Deu quanto aí? Faça essa divisão. Pega o ativo circulante de 2009 e divide pelo passivo circulante de 2009. Deu quanto isso aí? 1,52. 1,52. Todo mundo achou isso? Sim. Então, o que é isso significa? Significa o seguinte, que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo que eu tenho, eu disponho de R$ 1,52 para pagar. Opa, Uma vez e meia. Como, professor? R$ 1,52? Para cada R$ 1 que eu devo de curto prazo, eu tenho R$ 1,52 para pagar. Tenho uma vez e meia a minha dívida de curto prazo, eu tenho condições de pagar. Então, isso aí é uma análise que a gente faz para saber se a empresa tem condição de pagar suas dívidas de curto prazo. Neste caso aqui, a empresa tem uma vez e meia a dívida dela de curto prazo, ela tem para pagar. Cada R$ 1 que ela deve, ela tem R$ 1,52 para pagar. Ficou claro? Deu para entender? Gente, Sim, professor. então, esta é o que nós chamamos de liquidez corrente. É uma liquidez que não se leva muito em consideração, porque ela vai depender de mercadoria, vai depender de vender a mercadoria. Mas vamos para adiante. A fórmula seguinte, que nós chamamos de liquidez seca,
é uma liquidez mais pura, é uma liquidez mais real. Nesse tipo de liquidez, a gente deduz a mercadoria, deduz o estoque, ok? Então, é ativo circulante menos estoque vezes, aliás, dividido por passivo circulante. Então, vamos ver no caso de 2009, quanto seria? Se eu pegar o meu ativo circulante, que é 580, 515, e deduzir minha mercadoria em estoque, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deduzir só a minha mercadoria que está em estoque. O restante eu não vou deduzir. 17 mil. É 563. 34,14? 15, né? Arredondo. Deu 1,48. Foi? 1,48, professor? Sim. Você pega. Meu deu 6,9. Hã? Eu acho que eu errei aqui, mas deu 6,9 o meu. Também errei Não. aqui. Tá um e pouco. Você vai pegar o seu ativo circulante, que é 580, 515, menos a mercadoria que você tem para revenda, que é 17 mil, que é o estoque. A mercadoria que você tem para revenda é o estoque. Dividido pelo passivo circulante, que é 381.515. Deu 1,48. 1,47? Isso, agora 1,47, depende da máquina. 1,47, 1,48. Esse Agora caso, foi, professor. hã? Agora deu certo, 1,47. Esse caso é uma liquidez mais real. É o que eu tenho, que eu poderia pagar, o que eu devo a curto prazo, sem ter que vender o meu estoque. Beleza? É uma outra análise que você faz da empresa. No caso dessa empresa, o ano de 2009, ela está muito bem. Vamos ver o ano. Nos anos seguintes estão melhor ainda. Muito embora ela esteja com dificuldade de caixa, lá nós vimos, no giro, mas ela está, os anos seguintes estão muito melhores. Se nós pegar o ano de 2011, vamos pegar o ano de 2011, a gente pega o ativo circulante, que é 826 mil, menos o estoque, que é 321 mil, e vamos dividir pelo passivo circulante, que é 289.500. Deu 1,74. Então, da dívida de curto prazo que ela tem, tirando o estoque dela, sem precisar vender o estoque, ela ainda tem R$ 1,74 disponível para cada R$ 1 que ela deve. Muito bom. É uma outra análise que se faz. Se o índice for menor que 1, aí caixão e vela preta. Entenderam? Se for maior que 1, é que ela tem mais do que o que ela deve. Se for menor que 1, pelo contrário. Então, para a gente saber se isso é bom, é quanto maior, melhor. Ok? Quanto maior esse índice, melhor. Entenderam aí? Sim. Sim. Ficou entendido? Agora, nós temos a tal liquidez geral. Liquidez geral é, aqui, quando nós falamos em ativo circulante e passivo circulante, nós falamos de curto prazo. Quando nós falamos em endividamento geral, entra o curto prazo e o longo prazo. Aí é o endividamento geral, que a gente faz o cálculo da liquidez geral. Então, aí nós vamos pegar o
passivo, o ativo circulante, mais o ativo não circulante, dividido pelo passivo circulante, mais o passivo não circulante. Então, vamos lá. Se nós pegarmos no ano de 2009, vamos pegar o ano 2009, nós temos o ativo circulante, que é 580, 515, mais o ativo não circulante, que é 3.230. Dá um total aí de 3.810, 515. Agora nós vamos pegar o passivo circulante, que é 381.515, mais o passivo não circulante, que é 1.118. Vai dar 1.499.515. Aí você pega os 3.810.515 dividido por 1.499.000, né? 515. Dá 2,54. Acharam esse índice? Achei. Hã? Consegui aqui. 2,54. Isso significa o quê? Que para as dívidas dele, de curto e de longo prazo, para cada R$ 1 que ele deve, ele tem R$ 2,54 para pagar. Muito boa. Tem mais que o dobro. Muito boa. Entenderam aí essa liquidez geral? Repete Oi. para mim os números, por favor. Bom, os números são, vamos ver no ativo circulante, é 580.515, mais o ativo não circulante, que é 3.230. A soma disso dá 3.810.515. Agora vamos para o passivo. O passivo circulante é 381.515, mais o passivo não circulante, que é 1.118. Soma disso, dá 1.499.515. Aí você vai dividir a soma que você encontrou no ativo pela soma que você encontrou no passivo. 3.810.515 dividido por 1.499.515. Daí 2,54. Quer dizer, para cada R$ 1 que ele deve no geral, tanto em curto quanto no médio prazo, ou no longo prazo, ele tem R$ 2,54 para pagar. Muito bom. Não há problema neste caso. Ok? Viram aí? Deixa eu voltar lá para fazer a última rapidinho. Agora nós vamos ver a liquidez imediata. Liquidez imediata é aquela mais, digamos assim, mais radical que existe. Professor, a gente não terminou nem de calcular essa, você está indo muito rápido. Ah, tá bom, tá legal. Então termine de calcular isso. Gente, Obrigada. apresenta o freio, me dá o freio aí, porque eu sou desembestado. Quem não estiver acompanhando, fala, que a gente Bota o freio de mão aí. Para esperar. Por que presente, professor? Hã? Eu não estou acompanhando já um bom tempo. Ô, professor, compartilha a tela aí rapidinho, só para ver aquele cálculo lá. Tá. Espera aí um momentinho só. Tá bom, obrigado.
Ô, professor, Aí. Oi. eu tô sem computador, estou mexendo tudo no celular. Essas Ah, fórmulas o senhor mandou tudo foi bem pro da grupo classe. lá? Tá no grupo Mandou já. pra Mandei. classe? Tá no grupo do Nick. Quando eu mandei ontem o link da aula, eu mandei essas fórmulas e esse balanço. A Valesca Mandei mandou esse no grupo balanço. já. Beleza, então. Valeu, galera. Obrigado, hein? Quem é que estava com dúvida nos números aqui? Que é o seguinte, você vai somar para a liquidez geral, você vai somar o ativo circulante com o ativo não circulante. No caso de 2009, você somou 580, 515 com 3.230. Deu 3.810.515. Aí você vai somar o passivo circulante com o passivo não circulante. 381.515 mais 1.118. Deu 1.499.515. Aí você vai dividir a soma que você achou do ativo circulante mais o não circulante pela soma que você achou do passivo circulante mais o não circulante. Vai dividir 3.810.515 por 1.499.515. Você vai achar 2,54. Isto é, as dívidas que a empresa tem de curto e longo prazo, para cada R$ 1 que ela deve, ela tem R$ 2,54 para pagar. Mais que o dobro. Está muito bem financeiramente. Ok? Professor, Oi. você já vai fazer a chamada, que eu já tenho que sair já. Vamos ver logo esse último índice. Vamos ver esse último índice. É o índice de liquidez imediata. É o índice mais radical que tem. Então, esse índice, ele indica só o que você tem no Bornar, o que você tem de disponível para pagar o que você deve. Em curto prazo, que você deve em curto prazo, logicamente. Então, o que é disponibilidade? Disponibilidade é caixa, o que você tem na conta no banco e o que você tem aplicado no banco com, digamos assim, liquidez diária. Quem já trabalhou em banco sabe. Você faz algumas aplicações no banco, alguns investimentos no banco, que você não pode mexer na hora que você quer. Se você coloca num CDB, é só daí ao prazo, 60 dias, 90 dias, um ano. Então, isso nós não consideramos disponibilidade. Nós só consideramos disponibilidade aquelas aplicações que você faz no banco, que na hora que você quiser mexer, você pode mexer. Aquelas com, digamos assim, movimentação diária. Tem alguns fundos, né, que você coloca lá, ele passa lá um período de carência, um mês sem mexer, mas depois daquela carência, você pode sacar ele qualquer dia, na hora que você quiser. Não é isso, Isadora? Sumiu. Disponível, então, é só o que está no caixa aí no banco? Só é o que tem no caixa, disponibilidade é só o que tem no caixa, no banco e o que tem de curtíssimo prazo, ou com liquidez diária. Aqui nesse balanço, nós não temos nada de curto prazo, nós só temos o que está em caixa e o que está na conta corrente do banco. Se nós tivéssemos aplicações bancárias, nós tínhamos que discriminar aqui se era de liquidez
imediata, liquidez diária, ou se era de longa liquidez. Aí não entrava. No caso aqui, nós temos, de disponibilidade aqui, nós temos 110,015, que é o que está no caixa, mais 115 mil, que é o que está no banco. Dá um total de 225,015. E qual é o nosso passivo circulante? 381,515. Então, se eu pego 225,015 dividido por 381,515, vai dar 0,59. Então, isso significa que, para as minhas dívidas de curto prazo, eu só tenho de imediato disponível, dentro da minha possibilidade de estender a mão e pegar, 59 centavos para cada R$1 que eu devo. Só tenho 59 centavos. Então, para pagar isso, eu vou depender de ou receber o que eu tenho que receber ou de vender mercadoria. Entenderam? Entenderam? Entendi. Professor, entendi. Oi. Então, se no caso, por exemplo, uma empresa vai fazer uma aquisição, uma coisa muito grande. Primeiro ela tem que ver isso para ela ver se vale a pena ou não. Depois, nós vamos fazer alguns cálculos. Nós vamos fazer um cálculo, inclusive, de limite de crédito. Ah, tá. Então, a empresa que vai lhe vender, ela vai pegar os seus balanços, vai analisar e vai saber quanto pode lhe vender fiado. É o limite de crédito. É a mesma coisa. Você vai comprar lá na Caedu, você apresenta lá seus dados, seu olerite e tal, e a Caedu lhe diz quanto você pode fazer de compra lá no cartão dela. Lhe dá um Não limite de autorizado, crédito. professor. Entendi. Da mesma forma, é a empresa, quando ela vai comprar no mercado. Então, os fornecedores pegam os balanços, faz um cálculo de até quanto pode vender para ela a prazo. Então, o fornecedor faz esse cálculo e aí sabe quanto é o limite de crédito dela. Mas se ela quiser comprar mais que isso, é à vista. Ela não vai poder comprar a prazo. Quanto Então, que deu, professor? Quanto que deu essa liquidez imediata de 2009? 0,59, né? Isso. 0,59. Então, quando você... A empresa... São duas coisas que a gente deve analisar quando a gente vai fazer gasto. Se a empresa vai comprar mercadoria, é uma empresa comercial, é uma loja, ela vai comprar mercadoria para vender, ela precisa saber qual é a expectativa de venda dela, para ela não ficar com muita coisa no estoque. Ela tem que comprar uma quantidade que ela possa girar dentro de um mês. Se ela compra muito, ela pode ficar devendo ao fornecedor sem ter vendido a mercadoria. E se ela pagou à vista, pior ainda. Ela pegou dinheiro de algum lugar, pagou e não transformou isso em dinheiro. Então, ela tem que dimensionar. Nós vamos fazer uns cálculos também de dimensionamento de estoque lá na frente. Então, isso, ela precisa ver. Isso para capital de giro, para estoque. Para matéria-prima, do mesmo jeito. É preciso ver a capacidade de transformação que ela tem e a capacidade de venda. Algumas empresas caem no conto da sereia, no canto da sereia, aí o fornecedor lá está oferecendo com desconto lá e uma mercadoria, que às vezes está até encalhada lá, uma matéria-prima, uma mercadoria está encalhada. E aí ele, como o desconto é grande, ele compra e taca no estoque. E ele não consegue vender aquilo. Aí ele se aperta. Vai ter que vender também com desconto, né? Ou vai ter que tomar dinheiro emprestado para poder cobrir esse ciclo financeiro. Isso quando nós estamos falando de
custeio, quando nós estamos falando de mercadoria. Quando nós vamos falar de investimento, você, para fazer o investimento, aumentar a sua fábrica, comprar máquina, comprar frota, fazer um galpão, sei lá, você tem que ver se aquele investimento vai gerar lucro. Quanto é que aquele investimento vai melhorar a sua lucratividade? Por exemplo, a loja da Amanda deve ter feito um gasto enorme para mudar de lugar, para reformar outro prédio, para transferir tudo para lá. Isso na expectativa de vender mais, de ser maior, de ser mais chamativa. Ela fez um investimento, isso de reformar a loja, comprar tudo novo, gôndolas novas, araras novas, balcão novo, tal, é um investimento. Quanto é que isso vai gerar em vendas e, logicamente, em lucro para pagar esse investimento? Então, quando você vai fazer um investimento, você analisa o lucro que aquele investimento vai dar. Entendeu? Foi o Júnior que perguntou. Quem foi que perguntou aí sobre quando você vai fazer uma compra grande? Eu. Não, professor. Foi o Kennedy. Certo. O Kennedy, beleza. Então, É isso aí mesmo, professor, negócio de juros, é isso aí. Então, é aí onde a gente precisa ter uma... Alô, alô, caiu? Aí é onde a gente precisa ter um analista financeiro, coisa que vocês vão ser daqui uns dias, para fazer esses cálculos. Às vezes o gerente financeiro entra em rota de colisão com o dono da loja. Né? O dono da loja quer fazer uma coisa e ele diz, não, não vai dar certo, você vai ter prejuízo. E tem gente que faz na galega e se dá mal, né? Porque não fez os cálculos necessários. Professor, vai fazer a chamada? Oi. Já vai cair, hein? Já vai cair, falta 5 minutos. Deixa eu pegar aqui as relações para a gente fazer Agora chamada. presente. Agora é Não, hora de dar boa noite. Não, senhora. Começando pelo 5º semestre, hein? Primeiros mais velhos. Ah, vocês foram semana passada, gente. Começar pelo 5º, que é o mais curtinho. Vamos lá. Aí. Pelo 5º, que é o mais curtinho. Então vamos lá. Kennedy. Maria Elisa. Mirela. Renata. Samanta. Sara. Presente. Tiago. Vitor. Presente. Então, agora vamos para o 6º. Os mais velhinhos. Vamos lá. Adriano. Presente. Amanda. Estou aqui. Ana Beatriz. Ana Beatriz é que está doente, né? Ela me ligou ontem. É? Ela está internada, não? Ela está internada. Ela me ligou ontem, ok. Carlos Daniel. Presente. Daiane. Presente. Daniele. Diego. Eduardo. Érica. Presente. Graziele. Gustavo. Aqui? Isadora. Presente. Jadson. Presente. Jefferson. Presente. Laura. Luciana. Mariana. Mariane. Pedro Vinícius. Priscila. Presente. Ricardo. Presente. Sara Elisa. Presente. Stephanie.
Tainá dos Santos. Geraldo. Tainá de Oliveira. Gustavo Tailá aqui. de Oliveira. Tailá de Oliveira. Presente. Tiago. Cris. Quem foi que falou aí agora? Gustavo. Quem foi? Gustavo. Gustavo, deixa eu ver aqui. Gustavo Alves, é presente. Vamos Beleza. agora para o quarto semestre. Ariellen. 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 Beatriz. Presente. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carolina Pina. Cleonice. Tá presente, professor. Solta esse microfone. Gabriela Oliveira. Giovana Xavier. Giovana de Jesus. Presente. Guilherme. Jadiel. Jonathan. João Gabriel. Júnior. Presente, professor. Karen. Presente. Larissa. Luiz Vitor. Nicolas. Presente. Paloma. Presente. Renile. Sunamita. Presente. Valesca. Valesca. Beleza. Meninos, tenham uma boa noite. Até amanhã. Oi. Boa noite. Boa noite, professor. Falou, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, Oi. a Renata Vasconcelos, do 5º semestre, ela está presente, é que ela não conseguiu responder a chamada. Tá legal. Professor, Oi. quando eu fui responder, estava cortando. Eu acho que o senhor não entendeu. Luciana, presente, tá? Luciana, tá. Quem mais?